Então, gente, como vocês podem perceber, o cenário tá um pouco diferente, né? Acontece que deu uma sumida porque eu voltei pra Joinville, eu tive uma aula que voltou a ser presencial, então eu tive que voltar pra Joinville. Então, até a gente, né, se acostumar um pouquinho com as coisas novamente leva um tempinho, por isso que eu estou sumida. Espero que agora nas férias eu seja produtiva e traga bastante conteúdo pra vocês. Eu queria responder uma pergunta que tem muita gente fazendo nos vídeos de história. Eu agradeço muito vocês por isso, estamos chegando a 500 inscritos nesse canal. E a pergunta é, da onde eu tiro todas as informações que eu faço sobre os livros de história? Eu acompanho a saga há 12 anos. Nesses 12 anos eu colecionei muitas coisas, mas existem 2 livros que eu acho muito interessante, que é onde eu tiro a maior parte das informações. Crepúsculo, o guia ilustrado da série. Eu vou deixar o nomezinho aqui embaixo pra vocês. E também tem um outro que é Crepúsculo e a História. Esses são livros um pouco mais difíceis de você encontrar hoje em dia. Se você for encontrar, provavelmente eles já são usados ou coisa do tipo. Mas eles são livros que contam as histórias oficiais de outros personagens. E além disso, claro, nos próprios livros oficiais, né, Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, também conta um pouco sobre as histórias de alguns personagens. Então é isso, hoje vamos para a história do Jasper. E eu espero que vocês gostem. Então vamos lá, que história comprida pra caramba! Jasper Whale, ou Jasper Whitlock, ele nasceu em 1844 no Texas. A sua mãe se chamava Beth e o seu pai se chamava Marcos. Ele era um ex-soldado. Dos 7 aos 17 anos do Jasper, ele frequentava uma escola local e ele nunca teve muitos amigos, porque ele sempre foi muito quieto. Desde pequeno, ele sonhava em ser soldado, porque ele tinha muito orgulho do seu pai. Toda vez que eles saíam, o pai dele estava de farda, ele sentia o respeito das pessoas por ele e isso deixava ele muito orgulhoso. Então ele sonhava em um dia ser igual ao pai dele e também ser um soldado. Então, em 1861, ele conseguiu entrar no exército confederado do Texas, mentindo sua idade. Ele afirmou que tinha 20 anos, quando ele ainda não tinha nem completado 17 ainda. 2 anos depois, ele foi promovido a major, se tornando o major mais novo do Texas. Isso porque o Jasper era muito estrategista, ele também era muito inteligente, e ele já tinha um pouco daquele poder dele de influenciar as pessoas. Mas sobre esse dom aí dele a gente vai falar um pouquinho mais depois. Houve uma guerra civil, então a função dele era evacuar os soldados feridos junto com outras pessoas, né, para lugares mais seguros. E aí o Jasper estava se sentindo super realizado, o sonho dele estava se concretizando, ele estava sentindo o respeito das pessoas, né, ao seu redor, e também gostava muito do fato de poder dar ordem aos outros soldados, né. Então ele estava feliz pra caramba, ele estava bem pra caramba, a vida dele estava ótima, estava tranquilaço, sabe, pra ele podia continuar assim que estava perfeito. Até que, em 1863, depois de ele fazer o seu trabalho, ele sentiu uma necessidade de voltar para sua cidade natal, né? Então ele foi cavalgando, porém aconteceu uma coisa. Essa sua volta era uma noite muito fria, ele encontrou 3 mulheres. Ele avistou 3 mulheres um pouco mais distante. Isso ele pensou, né? Meu Deus do céu, o que aconteceu? É noite, tá frio, elas estão sozinhas. Será que foram esquecidas? Será que elas estão perdidas? O que rolou? Então ele foi se aproximando dessas 3 mulheres. Quando ele chegou um pouco mais perto, ele viu que elas eram muito belas e muito, muito pálidas. Sim, estamos falando de Maria, Lucy e Neri. Elas eram 3 vampiras que tinham acabado de perder os seus territórios para outros clãs. A Maria já percebeu, né, que ele era um militar pelo seu uniforme e tudo mais, e já conseguiu pensar aí o quanto ele seria útil para ela, né, para o treinamento e todas as outras coisas que ela iria querer fazer com ele. Então ela foi chegando perto, quando ela chegou perto, ele começou a perceber, né, a cor estranha dos olhos dela e tudo mais. E foi assim que em 1863 o Jasper foi transformado em vampiro. Horas depois, né, da transformação, ele acabou desmaiando e tudo mais, ele acordou, ele colocou a mão assim perto do pescoço, ele sentiu uma marca um pouco estranha, não sabia muito bem o que estava acontecendo com ele. E quando ele olhou para o lado, ele viu que tinha um homem também com essa mesma marca, só que esse homem estava morto. Foi aí que ele começou, né? Caramba, o que foi isso? O Jasper, ele se levanta e ele começa a caminhar, ele avista a Maria e suas amigas. Ele começa a escutar a Maria falando sobre que ela iria se vingar e conseguir novamente o território do sul. E que para isso o Jasper, ele seria muito útil para ela. E obviamente ele ia ser muito útil para ela porque ele era um recém-criado e soldado.
foi aí que o Jasper se deu conta do que ele havia sido transformado. A gente já viu bastante sobre os recém-criados, né? Eu já fiz outros vídeos e já falei um pouco sobre eles. Em Eclipse também a gente tem bastante esse conteúdo, né? Os recém-criados são vampiros, né? Recém-criados. E é o auge da força deles. Então é por isso que se você quisesse fazer um exército, como por exemplo a Victoria fez em Eclipse, né, contra os Cullen, a melhor tática que tem é você criar recém-criados, porque é o auge da força, então provavelmente eles vão ganhar lutas contra vampiros mais velhos. Então era isso o plano da Maria. E foi isso também o plano da Victoria, né? Criar exército de recém-criados para conseguir ganhar as batalhas e conquistar o território. No caso, a Victoria era para outro objetivo, né? Para matar os Cullen. Mas, nisso tudo, a Maria e o Jasper, eles foram parceiros por muito tempo, né? A Maria, ela treinava o Jasper, ela passava toda a sabedoria que ela tinha para ele. Ela levava ele nas terras onde ela gostaria de conquistar novamente. E nisso eles encontravam os vampiros e daí ele colocava em prática tudo que ele havia aprendido, matava esses vampiros, né, caçavam nessas terras. E é claro que cada vez mais a Maria ficava mais e mais admirada pelo Jasper e tinha mais certeza que a escolha que ela fez foi certa. O Jasper, ele tinha uma necessidade muito grande, né, ele sentia que ele dependia muito da Maria, porque ele se sentia perdido, né, nessa nova vida dele e tudo mais. E obviamente a Maria precisava dele, né, por causa das batalhas e tudo mais, e todo o plano que ela tinha. Outra coisa, o dom, né, de influência que a gente falou antes do Jasper, agora ele veio com tudo, né, ele veio com uma habilidade de fato. Ele tem a habilidade, então, de conseguir influenciar as emoções da pessoa e também ele sente essas emoções. A gente consegue ver um pouquinho sobre em Lua Nova, quando ele influencia as emoções da Bella. Era justamente essa função do Jasper, né? Por causa do dom dele. Ele conseguia controlar as emoções dos recém-criados mais jovens e conduzir eles e tudo mais para as batalhas e tudo mais. E também, após um ano, a Maria não queria mais aqueles recém-criados porque eles começavam a perder um pouco a força, eles já não eram tão recém-criados assim, então o que ela queria era descartá-los. E para descartá-los, ela dava essa função ao Jasper, que sentia todas as emoções deles, mas ele também conseguia controlar. Então a função dele era descartar os recém-criados e treinar eles também antes disso, né? Em seguida, o Jasper, ele assumiu como segundo comandante do exército, porque ele fazia praticamente tudo. Eles tiveram diversas batalhas, eles não perderam nenhuma dessas batalhas. Vou parar aqui rapidinho porque minha bateria acabou. Justamente por isso que eu falei pra vocês, né? Após um ano, eles descartavam os recém-criados e criavam mais recém-criados. Então, eles sempre eram muito mais fortes do que os outros exércitos dos outros territórios que eles estavam tentando conquistar. Já que o Jasper era o responsável, né, por essas mortes, ele começou a se sentir muito deprimido, cada vez mais, cada vez mais. Porque, pensa, ele sentia as emoções, né, de todas essas vítimas que ele fazia. Então, não era uma coisa boa, não era uma sensação legal. E ele não queria mais aquilo. Ele não queria mais ter que matar ninguém. As amigas da Maria, né, a Lucianeri, estavam conquistando seus próprios territórios. Elas pensaram em se rebeldar contra a Maria. O Jasper sentiu as emoções delas, então eles as mataram. O Jasper e a Maria, eles tiveram um breve relacionamento romântico, a gente pode dizer assim. Só que, obviamente, a Maria não era apaixonada por ele, né? É o seu falecido companheiro. Que isso também nos lembra um pouco da história da Victoria, né? Após um tempo, o Jasper, ele criou uma amizade com o Peter, que é do clã Nômade. O Peter, ele começou a ajudar o Jasper, né, nessas execuções dos recém-criados. E justamente por saber que o Jasper, né, ele se sentia muito mal e tudo mais. Só que isso deu um pouco ruim quando a próxima vítima ia ser Charlotte, companheira dele. Se apaixonou por ela, né? Então fugiu com ela. O Jasper até pensou, assim, né, em perseguir eles, porque seria meio que a função dele. Só que o Peter foi o único amigo dele, então ele não conseguiu, ele deixou eles fugirem. Quando a Maria percebeu o que aconteceu, ela ficou bastante furiosa com o Jasper. E por isso ele percebeu, né, o quanto que ela podia ser rancorosa e que ela não amava ele, não. Ele era só um fantoche ali pra ela e só tava servindo mesmo. E que a hora dele ia chegar também, né? Obviamente. Então, o Jasper, ele tava cada vez mais cansado daquela situação toda, ele tava também bem deprimido. Um tempo depois, o Peter e a Charlotte voltam, sem a Maria saber, pra falar pro Jasper que tinha uma maneira, assim, de sobreviver no norte, né, que é pra onde eles foram, ter uma vida tranquila, pacífica, de boas, e longe da Maria, pra ele fugir de tudo aquilo que ele tava vivendo.
E o Jasper não pensou duas vezes e ele foi junto com os dois. Porém, né, eles se alimentavam de pessoas sem paradeiros. Só que quando o Jasper ele se alimentava dessas pessoas, ele se sentia mais deprimido ainda, porque ele sentia as emoções delas. Então ele começou a ter um pouco de repulsa, né, pelo sangue humano, ele não queria mais consumir o sangue humano, e ele viu que aquela vida ali não era a que ele queria levar também, sabe, não era o estilo que ele queria. Então ele não conseguia mais seguir a vida dele, né, junto com os dois, nesse estilo. Então o Jasper, ele se despediu deles e ele foi seguir a sua vida sozinho. Bom, depois de um tempo, ele começou a parar de consumir o sangue humano com tanta frequência. Depois ele começou a roubar bolsas de sangue de hospitais e tudo mais. Só que assim, ele sempre teve muita sede, ele não conseguia controlar a sede dele. Isso foi um grande problema para ele. Então era muito difícil, por mais que ele não quisesse mais consumir, ele tinha essa dificuldade gigantesca de parar de consumir o sangue humano, sabe? Então, para ele sempre foi muito mais complicado do que, por exemplo, para os outros vampiros do clã, né, dos Cullen e tudo mais. Então, o Jasper vagou, né, sem destino, até que em 1948 ele entra em um restaurante na Filadélfia e ele encontra quem? O amor da sua vida. Ele encontra a Alice. Obviamente, ela já tinha previsto tudo, né? Ela já sabia tudo o que ia acontecer. Ela sabia exatamente o momento certo, a data certa que ela deveria encontrar o Jasper. E ele ficou um pouco intrigado, né? Porque ela estava completamente feliz ao ver ele, né? Ao conhecer ele e tudo mais. Daquele jeito que a gente conhece da Alice, né? E a emoção dela era tão, né, tão pura, era tão bonita que, obviamente, ele se sentiu muito impactado, ele também ficou muito alegre, mesmo não estando entendendo muita coisa. Alice estendeu a mão pra ele, ele sentiu uma coisa que ele nunca tinha sentido antes, né? Uma emoção super diferente. Esperança. Através da Alice, ele aprendeu como que os vampiros, eles sobrevivem de sangue animal, né? Então ele começou a colocar isso em prática também. E obviamente, né, a Alice já tinha previsto que eles iam encontrar os Cullen. E 2 anos depois, obviamente, isso aconteceu. O Jasper, então, começou a se chamar de Jasper Whale, justamente por causa que era o mesmo sobrenome da Rosalie. Eram muito parecidos, né, fisicamente falando. Então, dava até pra falar, pra eles se apresentarem como se eles fossem irmãos gêmeos. E foi o que eles começaram a realmente a fazer. Pouco tempo depois, a Alice e o Jasper, eles se casaram. De todo o clã, né, o Jasper é o que tem mais dificuldade com o sangue humano. Como a gente sabe, ele teve uma educação, né, como recém-criado, um pouco diferente, era muito agressiva, né? Ele não sabia como controlar a sua sede, ele nunca teve nenhuma barreira, ele nunca teve nenhum controle, ninguém nunca auxiliou ele, nada do tipo, ao contrário, né? Ele servia para fazer mais e mais matança. Então, para ele sempre foi muito mais difícil do que para os outros membros da família. Após um tempo, junto com o clã dos Cullen, a Maria o procurou novamente e fez com que a família teve que se mudar. Obviamente, o Jasper, ele conversou com ela educadamente, ou pelo menos tentou, e disse que ele não tinha interesse nenhum em voltar para o clã, muito menos para o estilo de vida que ela tinha. Isso fez com que a Maria criasse bastante rancor contra a Alice e a família, né? Porque o Jasper meio que tinha se voltado contra ela. Bom, ao longo da sua vida, né, o Jasper, como os outros, ele frequentou o ensino médio, ele frequentou muitas universidades, ele se formou em filosofia e em história. Em 1980, o Jasper começou a fazer negócios com um advogado, onde esse advogado ficou responsável pela parte de mudar sempre as identidades da família, né? Como a gente sabe que aparece bastante em Amanhecer Parte 2, por exemplo. E algo que também aparece bastante em Eclipse, né? Marcas, né, de mordida que o Jasper tem pelo corpo inteiro. E ele fala, né, que as marcas de mordida significa a quantidade de vezes que tentaram matar ele, né, e meio que falharam, porque as pessoas que morderam ele que morreram, né? Então a gente consegue ver que todo esse lado que ele tem meio frio, às vezes que aparece ser, né, tem um motivo, né, ele foi criado num ambiente, né, de exército e tudo mais, de batalhas e tudo mais, então a vida dele foi muito diferente do resto do clã, então isso é tudo muito explicativo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. O Jasper é um personagem super especial, como todos os outros, mas muitas pessoas me pediram, eu espero realmente que vocês tenham gostado, e é isso, e até o próximo vídeo.